Capítulo 5: A influência da excitação. Por que o quente é muito mais quente do que pensamos? Pergunte a qualquer estudante universitário de 20 anos se pratica sexo desprotegido e ele recita de imediato inúmeros riscos de terríveis doenças e gravidez, em quaisquer circunstâncias sossegadas quando estão a fazer os trabalhos de casa ou ouvir uma palestra. Pergunta-lhes: gostam de ser espancados ou de ter sexo a três com um outro homem? E eles retraem-se e respondem que nem pensar. Além disso, ainda olham de lado, pensando que tipo de maluco será você para perguntar uma coisa dessas? Em 2001, durante a minha visita anual em Berkeley, o meu amigo, herói acadêmico e colaborador de longa data, Jared Lovesen, e eu convidamos alguns alunos brilhantes para nos ajudar a compreender o grau que as pessoas racionais e inteligentes conseguem prever as suas mudanças de atitude quando estão num estado apaixonado. Para tornar o estudo realista, precisávamos de medir as respostas dos participantes nesse estado emocional. Podíamos ter feitos sentir-se zangados ou com fome, frustrados ou aborrecidos, mas preferimos dar-lhe uma experiência mais agradável. Optamos por estudar a tomada de decisão durante a excitação sexual. Não podemos ter predileções esquisitas, mas por compreender o seu impacto no comportamento poderia ajudar a sociedade a lidar com alguns dos problemas mais sérios, como a gravidez na adolescência e a propagação da AIDS. Onde quer que olhemos, encontramos sempre motivações sexuais, mas compreendemos muito pouco a sua influência das nossas tomadas de decisões. Além do mais, como queríamos saber se os participantes conseguiriam prever os seus comportamentos num estado emocional específico, era necessário que a emoção lhes fosse bastante familiar, o que nos facilitou a decisão. Se há coisa previsível e habitual nos estudantes universitários de 20 anos, é a regularidade da excitação sexual. Roy, um aluno afável e empenhado em biologia em Berkeley, está a suar. Não é por causa dos exames. Enrolado na cama em seu quarto no dormitório, masturba-se rapidamente com a mão direita e com a esquerda manuseia um teclado de computador, passando as imagens de mulher de grandes seios em poses eróticas, com o coração a bater fortemente no peito. À medida que vai ficando cada vez mais excitado, Roy ajusta um medidor de excitação no ecrã superior. Quando chega à zona alta vermelha, surge uma pergunta no monitor. Poderia gozar o sexo com alguém que detesta? Roy move a mão esquerda numa escala que vai do não ao sim e escreve sua resposta. Aparece outra pergunta. Seria capaz de drogar uma mulher para poder dormir com ela? Torna-se a responder e surge outra pergunta. Usa sempre preservativo? Berkeley é um local dicotômico. Serviu de palco a motins contra o sistema nos anos 60. E os habitantes do Bay, área que costumam referir-se a famosos da cidade do centro-esquerdo com a República do Povo de Berkeley. Porém, o enorme campus atrai uma população surpreendentemente conformista dos melhores alunos. Numa sondagem aos calouros de 2004, só 51,2% dos inquiridos se consideravam liberais. Mais de um terço, 36%, situavam as suas inclinações a meio termo. 12% afirmavam-se conservadores. Para minha surpresa, quando cheguei a Berkeley, constatei que os alunos não eram muito selvagens, rebeldes ou propensos a correr riscos. Pusemos um anúncio na Plaza Sproul que dizia o seguinte: procuram-se participantes de pesquisa masculina, heterossexuais e com mais de 18 anos para um estudo sobre a tomada de decisão e excitação. O texto explicava que as sessões experimentais duravam cerca de 1 hora, que os participantes recebiam $10 por sessão e é que as experiências podiam envolver-se material sexualmente excitante. O que estivessem interessados em responder deviam contatar Michael, assistente da investigação, por e-mail. Para este estudo, decidimos analisar apenas homens. Em termos sexual, a sua ligação com o sexo é muito mais simples do que as mulheres. Como podemos concluir, depois de muitas discussões com os assistentes, tanto homens quanto mulheres. Para uma boa taxa de sucesso, só precisávamos de um quarto escurecido e uma revista Playboy. Outra preocupação foi conseguir que o MIT aprovasse o projeto, onde fui o primeiro colocado, o que foi um verdadeiro ordalho.
Antes da pesquisa seria autorizada a começar, o reitor Richter formou um comitê de avaliação, constituído maioritariamente por mulheres, que levantou diversas preocupações. E se algum dos participantes revelasse memórias reprimidas de abuso sexual como resultado da pesquisa? E se outro descobre que é viciado em sexo? As suas questões pareciam-me descabidas, uma vez que qualquer estudante universitário com um computador e uma ligação à internet pode ver a mais intensa das pornografias. Apesar da faculdade de gestão não estimular o projeto, tive a sorte também de trabalhar com o Midlab do MIT. Walter Bender, o diretor do laboratório, aprovou alegremente o projeto. Tinha conseguido mais a minha experiência com o MIT. Dizia-me que o mesmo meio século depois de Kinsey, e apesar da sua importância substancial, o sexo ainda é um tema de tabu para uma pesquisa, pelo menos em algumas instituições. Em qualquer caso, os anúncios saíram e sendo os universitários aquilo que são. Em breve tínhamos uma lista de jovens acalorados dispostos a participar, incluindo Roy. Na pesquisa, Roy era um exemplo típico da maioria dos 25 alunos do nosso estudo. Nascido e criado em São Francisco, era exemplar, inteligente e gentil, tipo de rapaz com o que sonha qualquer potencial sogra. Tocava Chopin ao piano e gostava de dançar música técnica. Tirou sempre notas altas no liceu, onde era o capitão de equipe de voleibol. Simpatizava com os libertários e tensionava a votar nos republicanos. Amigável e sociável, tinha uma namorada estável, com o que andava há um ano. Planejava estudar medicina e tinha um fraco por sushis, Califórnia bem condimentados e pelas saladas do café intermezzo. Roy encontrou-se com o nosso assistente, Mike, na cafeteria Estrada, o pátio de muitos pensamentos intelectuais, incluindo a ideia para a solução do último teorema de Fermat. Mike era magro e alto, com cabelo curto, um ar artístico e um sorriso envolvente. Apertaram as mãos e sentaram-se. Obrigado por responder ao nosso anúncio, Roy, disse Mike, colocando umas folhas de papel em cima da mesa. Primeiro, vamos preencher os formulários de consentimento. Mike entrou o ritual. O estudo tratava de tomadas de decisão e de excitação sexual. A participação era voluntária e os dados confidenciais. Os participantes tinham o direito de contatar o comitê encarregado da defesa dos seus direitos, etc. Roy ia acenando com a cabeça. Não podia existir um participante mais concordante. Pode interromper a experiência em qualquer altura, continuou Mike. Compreendeu tudo? Sim, respondeu Roy. Pegou-o na caneta e assinou. Mike apertou-lhe a mão. Ótimo. Mike tirou um saco de um pano da sua mochila, eis que vai acontecer, desembrulhou um iBook da Apple e abriu o além do teclado habitual. Havia outro com 12 teclas multicoloridas. É um computador especialmente equipado, explicou. Uso só este para as respostas. Tocou nas teclas coloridas. Damos-lhe um código para entrar e começar a experiência. Durante a sessão surgem várias perguntas e que pode dar respostas que variam entre sim ou não. Se acha que gostaria da atividade descrita na pergunta, responda sim. Se achar não, responda não. Lembre-se que o que se pretende é que você preveja o seu comportamento e de que tipo de atividade gostaria num estado de excitação. Roy acenou. Pedimos-lhes que se sente na cama e ligue o computador numa cadeira à sua esquerda, bem à vista, e ao alcance da cama, continuou Mike. Coloquem o teclado perto de si, de modo a usá-lo sem dificuldade e assegurar-se de que está sozinho. Os olhos de Roy piscaram um pouco. Quando terminar a sessão, envie-me um e-mail. Virei ter consigo para lhe dar os seus $10. Mike não descreveu as perguntas a Roy. A sessão começou pedindo ao rapaz que imaginasse estar sexualmente excitado e responder às perguntas sentindo-se excitado. Um conjunto de perguntas versava as preferências sexuais. Por exemplo, achava os sapatos de mulheres eróticos? Conseguia imaginar-se atraído por uma mulher de 50 anos? Seria divertido ter sexo com uma pessoa extremamente gorda? Poderia gozar o sexo com alguém que detesta? Seria divertido atar-se ou atar alguém durante o sexo? Só beijar pode ser frustrante? Um segundo grupo de perguntas centrava-se na possibilidade de comportamentos imorais, como a violação. Seria Roy capaz de dizer a uma mulher que amava só para aumentar as hipóteses de ter sexo com ela? Continuaria a tentar depois de a rapariga dizer não?
Um terceiro conjunto de perguntas tinha a ver com a possibilidade de Roy adaptar o comportamento do sexo sem segurança. Um preservativo diminui o prazer sexual? Usaria sempre um se não conhecesse a história sexual da sua nova parceira? Usaria preservativos mesmo se receasse que a mulher mudasse de ideia enquanto ia buscar? Uns dias mais tarde, depois de responder essas questões, nesse estado frio e racional, Roy encontrou-se novamente com Mike. As perguntas foram interessantes, comentou. Eu sei, respondeu Mike. Kisney não teria nada a dizer. Já agora temos outras sessões experimentais. Gostaria de participar? Roy esboçou um sorriso, encolheu os ombros e acenou. Mike empurrou umas folhas à sua direção. Dessa vez pedimos que assine o mesmo formulário de consentimento, mas a tarefa é um pouco diferente. A sessão é muito parecida com a última, só que dessa vez pedimos-lhe que entre em um estado de excitação sexual, olhando para várias imagens excitantes enquanto se masturba. Queremos é que fique muito excitado, mas que não ejacule. Nesse caso, o computador será protegido. Mike puxou do iBook da Apple. Dessa vez um teclado e um monitor estavam cobertos por uma fita camada de tecido transparente. Roy fez uma careta. Não sabia que os computadores podiam engravidar. Nem pensar, riu Mike. Esse já fez uma laqueação às trombas, mas gostamos de manter limpos. Mike explicou que Roy podia navegar uma série de imagens eróticas que ajudassem a chegar a um nível certo de excitação sexual, e depois responderei as mesmas perguntas. A fim de 3 meses, vários excelentes alunos de Berkeley passaram pelas diferentes sessões, por ordens diferentes. Nas realizadas num estado frio e desapaixonado, previram-se as decisões morais e sexuais que tomariam se estivessem excitados. Também as previram nas sessões em que se encontravam mesmo excitados, mas dessas vezes, como estavam mesmo no auge da paixão, presumivelmente tinham mais consciência das suas preferências nesse estado. Quando terminamos o estudo, as conclusões eram consistentes, esmagadoras e assustadoramente claras. Em todos os casos, nossos participantes inteligentes deram respostas muito diferentes quando estavam excitados e quando estavam frios. Nas 19 perguntas sobre preferências sexuais, quando Roy e os restantes participantes estavam excitados, previram o desejo de participar em atividades algo estranhas, quase 2 vezes maior, 72% superior do que estado normal. Por exemplo, a ideia de gostar do contato com os animais era duplamente apelativa num estado excitado do que num estado normal. Nas 5 questões sobre propensão a atividades imorais quando excitados, previram-ne mais do dobro, 136% do que o seu estado normal. Do mesmo modo, nas perguntas relativas ao uso de preservativo e o apesar de avisos educacionais que recebem ao longo dos anos, quando excitados, previram dispensar o seu uso em mais de 25%. Em todos os casos, não conseguiam prever a influência da excitação sexual quando as suas preferências, moralidade e abordagem a um sexo seguro. Os resultados mostraram que quando Roy e os outros participantes estavam num estado frio racional e centrados em si próprios, respeitavam as mulheres e não se sentiam particularmente atraídos pelas peculiaridades e atividades sexuais com o que os questionamos. Tomavam sempre uma atitude moral e previram utilizar sempre um preservativo. Pensaram que se conheciam a si mesmos, as suas preferências, as quais os atos que seriam capazes de praticar, mas subestimaram totalmente as suas reações. Fosse como fosse que olhássemos para os números, a magnitude da imprevisibilidade dos participantes era substancial. De um modo geral, revelaram em estado normal que eles próprios não se conheciam em estado de excitação. A prevenção, a proteção, o conservadorismo e a moralidade desapareciam completamente do radar. Simplesmente não eram capazes de prever o nível que a paixão os pode transformar. Imagine que acorda de manhã, se olha ao espelho e descobre que é outra pessoa, algo estranha, mas humana. Se apoderou do seu corpo. Você está mais feio, mais baixo, mais peludo e os seus lábios são mais finos, os incisivos mais compridos, as unhas nojentas e a cara mais achatada. 2 olhos de réptil fitam-no de volta. Apetecem-lhe a partir qualquer coisa ou violar alguém. Você não é você.
é um monstro. Incomodado por esta visão de pesadelo, Robert Louis Stevenson gritou durante o sono às primeiras horas de uma manhã de outono em 1885. Assim que a mulher acordou, começou a escrever o que chamou uma excelente história de terror, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, onde declarou que o verdadeiro homem não é só um, mas realmente dois. Não admira que o livro tenha sido um sucesso imediato. A história cativou a imaginação vitoriana, que vivia fascinada pela dicotomia entre a propriedade repressiva, representada pelo cientista bem-educado Dr. Jekyll, e a paixão descontrolada, personificada pelo assassino Mr. Hyde. O Dr. Jekyll pensava que se sabia controlar, mas quando aparecia Mr. Hyde, era melhor ter cuidado. A história era assustadora e imaginativa, mas não era novidade. Muito antes de Oedipus Rex de Sófocles, Macbeth e Shakespeare, a guerra entre o bem e o mal tem alimentado os mitos, as religiões e a literatura. Em termos freudianos, cada um de nós alberga um eu obscuro, uma parte inconsciente da personalidade, um bruto que pode tomar um poder imprevisível sobre o seu superego. É por isso que um vizinho simpático, num acesso de raiva condutora, esmaga o carro contra a parede e um adolescente pega numa espingarda e mata os amigos. Ou um padre viola um rapaz. Estas pessoas julgam que se conhecem a si próprias, mas subitamente, no calor da paixão, com qualquer interruptor interior, todo o cenário pode mudar. A experiência que realizamos em Berkeley não só constatou a velha história de que somos todos como Jekyll e Hyde, como também revelou uma novidade, é que independentemente de sermos tão bons, não conseguimos prever os efeitos da paixão no nosso comportamento. Em todos os casos, os participantes das nossas experiências enganaram-se nas suas previsões. Mesmo a pessoa mais racional e brilhante no auge da paixão parece totalmente divorciada da pessoa que julgava ser. Além do mais, as previsões que as pessoas fazem das suas reações não são apenas erradas. A margem de erro é bem significativa. Segundo os resultados do estudo, na maior parte do tempo, Roy é esperto, decente, razoável, gentil e de confiança. Os seus lóbulos frontais funcionam em pleno e tem perfeito controle do seu comportamento. Porém, quando está sexualmente excitado, o cérebro reptiliano apodera-se dele e deixa de se reconhecer a si mesmo. Roy julga saber como reage quando está excitado, mas seu conhecimento é limitado. Não percebe bem que, quando sua motivação sexual se torna mais intensa, é capaz de atirar as cautelas borda fora. É capaz de arriscar as doenças sexualmente transmitíveis e gravidez indesejadas para obter gratificação sexual. Quando a paixão o domina, as emoções podem obscurecer a fronteira entre o certo e o errado. Na verdade, ele nem imagina o selvagem que pode ser, uma vez que erra quando tenta prever o seu comportamento no outro estado emocional. O estudo também indicou que a nossa incapacidade por nos conhecermos num estado emocional diferente não melhora com a experiência, mesmo que passamos muito tempo nesse estado. Como passaram os nossos alunos sexualmente excitados de Berkeley, continuamos a errar as previsões. A excitação sexual é familiar, pessoal, muito humana e totalmente vulgar. Mesmo assim, todos subestimamos sistematicamente. O grau é que a excitação nega o nosso superego e a forma como as emoções ditam o nosso comportamento. Então, o que acontece quando o nosso eu irracional ganha vida em um local emocional que julgamos ser familiar, mas na verdade é desconhecido? Se não nos compreendemos a nós próprios, será possível prever de algum modo o nosso comportamento e dos outros quando perdemos a cabeça, ou seja, quando estamos zangados, esfomeados, assustados e sexualmente excitados? Será possível fazer alguma coisa quanto a isso? As respostas a certas perguntas são profundas, pois indicam que nos devemos acautelar com as situações em que Mr. White pode dominar. Quando um chefe nos critica publicamente, podemos sentir-nos tentados a responder com um e-mail veemente, mas seria melhor colocar a nossa resposta na pasta dos rascunhos durante uns dias? Quando nos apaixonamos por um descapotável depois de um teste de condução com o cabelo a
esvoaçar ao vento, não devíamos fazer uma pausa e discutir com a esposa os planos de comprar uma carrinha antes de assinar uma compra? Aqui estão mais uns exemplos de formas de nos protegermos de nós próprios. Sexo seguro. Num estado frio e racional de Dr. Jekyll, muitos pais e adolescentes acreditam que a mera promessa de abstinência, vulgarmente conhecida por dizer que não, é proteção suficiente contra doenças sexualmente transmitíveis e gravidez indesejadas, assumindo que este nível mental prevalece mesmo quando a emoção atinge o ponto de ebulição. Os defensores do dizer que não veem motivos para andar sempre preservativos na carteira, mas, como demonstra o nosso estudo, no calor da paixão, todos corremos o perigo de passar o não ao sim, num segundo. E se não houver um preservativo por perto, o mais provável é continuarmos o que estamos a fazer e ignoramos os riscos. O que é que isto sugere? Primeiro, é essencial a disponibilidade generalizada dos preservativos. Não temos de decidir se devemos ou não andar com eles num estado normal. Eles têm de estar disponíveis no caso de serem necessários. Em segundo lugar, se não soubermos como reagimos num estado emocional, não saberemos prever essa transformação. Esse problema exacerba-se nos adolescentes, pelo que a educação sexual se devia focalizar menos na psicologia e na biologia do sistema reprodutivo, e mais nas estratégias para lidar com as emoções que acompanham a excitação sexual. Em terceiro lugar, temos de admitir que andar sempre com preservativos é compreender vagamente a tempestade emocional na excitação sexual pode não ser o suficiente. Existem muitas situações em que os adolescentes simplesmente não sabem lidar com as emoções. Para quem quer ter certeza que eles evitem o sexo, a melhor estratégia é ensinar-lhes a afastar-se do fogo da paixão antes de serem atraídos por ele. Pode não ser fácil aceitar este conselho, mas os nossos resultados indicam-lhes é mais fácil lutar contra a tentação antes dela surgir do que depois de já terem sido atraídos. Por outras palavras, evitar a tentação é mais fácil do que vencê-la. Claro que isto assemelha bastante à campanha do dizer que não, que incita os adolescentes a fugir do sexo antes de caírem em tentação. Mas a diferença é que essa campanha assume que podemos desligar voluntariamente a paixão a qualquer momento, enquanto nosso estudo demonstra que essa premissa é falsa. Se pusermos de lado o debate dos prós e dos contras do sexo na adolescência, é óbvio que temos duas estratégias possíveis. Se quisermos ajudar os adolescentes a evitar o sexo, as doenças sexualmente transmitíveis e as gravidez indesejadas, ou os ensinamos a dizer não antes de surgir qualquer tentação que se torne irresistível, ou em alternativa podemos prepará-los para lidar com as consequências do sim no calor da paixão, andando com preservativos, por exemplo. Uma coisa é certa, se não ensinarmos os jovens a lidar com o sexo enquanto estão de cabeça perdida, não estamos só enganá-los, enganando-nos a nós também. Sejam quais forem as lições que lhe dermos, precisamos de ajudar a entender que vão reagir de modo diferente quando estão calmos e quando as suas hormonas não estão em estado febril. Obviamente, o mesmo se aplica ao nosso próprio comportamento. Conduzir com segurança. Do mesmo modo, também devemos ensinar os adolescentes e toda a gente a não conduzir quando tem emoções ao rubro. Não é apenas a inexperiência e as hormonas que causam tantos acidentes com adolescentes. Também ajuda o carro a estar cheio de amigos e gargalhadas, a música aos berros e a bombardear adrenalina e a mão direita no condutor à procura das batatas fritas ou do joelho da namorada. Quem é que pensa em riscos nessas circunstâncias? Provavelmente ninguém. Um estudo recente conclui que o adolescente a conduzir sozinho tinha mais de 40% de possibilidades de sofrer um acidente do que um adulto. Com um segundo adolescente no carro, a percentagem duplica, com um terceiro torna a duplicar. Para combater essa tendência, precisamos de uma intervenção que não depende da premissa dos adolescentes se lembrarem de como querem comportar num estado normal, ou como os pais gostariam, e seguir essa orientação num estado mais quente. Por que não incorporar nos carros artefatos, preservativos,
que anulem certos comportamentos podiam ser equipados com aparelhos OnStar modificados configurados para os pais e filhos num estado normal. Se o carro exceder a 100 km na autoestrada ou mais de 60 numa zona residencial, por exemplo, haverá consequências. Se exceder o limite de velocidade ou fizer curvas erráticas, o rádio podia passar do Tupac para a Segunda Sinfonia de Schumann, o que abrandaria a maioria dos adolescentes. Aumentar o ar-condicionado no inverno e disparar o aquecimento no verão, ou ligar automaticamente para a mãe, uma bela vergonha se o condutor estiver com os amigos presentes. Tendo essas consequências imediatas e substancial em mente, o condutor e os seus amigos entenderiam que é hora do Mr. White se afastar e deixar o Dr. Jekyll conduzir. Nada disso é impossível. Os carros modernos já vêm cheios de computadores que controlam a ingestão do combustível, o sistema de climatização e de som. Os que têm o OnStar já estão ligados a uma rede wireless. Com a tecnologia dos dias de hoje, para um carro seria uma tarefa simples ligar automaticamente à mãe. Melhores decisões de vida. Quando começamos o trabalho de parto, as grávidas pela primeira vez dizem muitas vezes aos médicos que não querem quaisquer anestésicos. A decisão tomada em estado normal é admirável, mas tomam-na quando não imaginam sequer a dor de dar à luz a uma criança, e muito menos de criar. Pouco depois, preferiam ter pedido uma epidural. Tendo isso em mente durante os preparativos para o nascimento do nosso primeiro filho, Sumi, a minha mulher e eu decidimos testar a nossa coragem antes de decidirmos quando a epidural. Sumi enfiou as mãos num balde de gelo durante 2 minutos. A conselho do conselheiro de partos que nos garantiu que a dor resultante era parecida com a dor do parto. Enquanto eu ajudava a respiração, achamos que se Sumi não conseguisse suportar a dor dessa experiência, provavelmente querer anestésicos durante o próprio parto. 2 minutos depois de ter as mãos no gelo, percebeu claramente as vantagens de uma epidural. Durante o parto, qualquer grama de amor que pudesse sentir pelo marido foi rapidamente transferido para a anestesista, que lhe deu a epidural no momento crítico. No segundo filho, chegamos ao hospital 2 minutos antes de Neta nascer e Sumi acabou por ter um parto sem anestésicos. Olhar de um estado emocional para o outro é difícil e nem sempre é possível. Como Sumi comprovou, pode ser até doloroso. No entanto, tomarmos decisões bem informadas, precisamos de experimentar e de compreender de alguma forma o estado emocional em que estaremos no outro lado da experiência. Aprender a ultrapassar essa diferença é essencial para tomar algumas decisões mais importantes da nossa vida. É pouco provável que nos mudamos para uma cidade nova sem perguntarmos aos amigos que lá vivem se gostam do sítio, ou até escolher um filme para ir ver se tem lido algumas críticas. Não é estranho que investamos tão pouco no conhecimento dos nossos dois lados? Por que havemos de preservar este tema às aulas de psicologia quando o fato de não entendermos bem pode resultar um fracasso em tantos aspectos da vida? Temos de explorar os dois aspectos de nós mesmos, de compreender o nosso estado frio e o quente, de entender como essa diferença pode beneficiar a nossa vida ou como pode nos desviar do bom caminho. O que resultou nas nossas experiências? Talvez seja necessário repensar os modelos do comportamento humano. Se calhar não existe um ser humano completo, integrado, e é possível que sejamos um aglomerado de vários eus. Apesar de não podermos obrigar o nosso Dr. Jekyll a apreciar a força do nosso Mr. Hyde, talvez a simples consciência de que tendemos a decidir e emoções intensas nos possa ajudar de algum modo a aplicar o conhecimento do nosso lado wide ao nosso cotidiano. Como obrigar o nosso lado wide a comportar-se melhor? É disso que se trata o capítulo 6. Apêndice. Lista completa das perguntas colocadas com a média das respostas e as diferenças de porcentagens. Cada questão foi apresentada numa escala visual análoga, que variava entre não à esquerda, 0, ao possível no meio, 50, e o sim à direita, 100.
Quem quiser ver a lista da tabela, é só pausar o vídeo e aqui estão as 3 tabelas. Até o próximo capítulo. Não se esqueça de deixar aquele curtir e se inscrever no nosso canal. Até mais e um grande abraço.